Esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos visitantes, queridos internautas, primeiramente, estamos iniciando um novo ano. São 365 dias que a bondade divina nos oferece e nos apresenta para vivermos bem e colaborarmos e trabalharmos para que nós, aproveitando da melhor maneira possível destes 365 dias, colocando a graça de Deus acima de tudo em primeiro lugar, por maiores que forem os obstáculos ou as dificuldades, não estaremos sozinhos, Deus está conosco. Portanto, a todos e cada um, feliz e abençoado 2022, feliz e abençoado Ano Novo. Somos herdeiros e portadores do sentimento que o mundo precisa. Não somente o mundo, a humanidade, os 5 continentes, mas também o mundo do coração. Somos portadores e precisamos conhecer os caminhos que nos levam ao caminho da paz. E o que é a paz? A paz não é somente a ausência de guerra. A paz é presença de amor, presença de simplicidade, presença de humildade, presença, acima de tudo, de uma disponibilidade constante a serviço do outro, trazendo para nós mesmos incentivo para não desanimarmos de sermos dela portadores. Celebramos hoje o dia da paz, da confraternização universal. A paz que é o sentimento que o nosso coração precisa para conhecer a vontade de Deus. E quando nós conhecemos esse sentimento, onde quer que nós estejamos, nós sendo portadores da paz, nós colaboramos para que haja paz. Lá no local onde nós trabalhamos, com pessoas diferentes, às vezes há uma discórdia, às vezes há um nervosismo, às vezes existe uma fala mais alta, mas se no meio daquele grupo houver alguém que é da paz, ele sabe controlar, ele sabe acalmar aquela situação. Lá na nossa casa, quantos momentos
de confusão, de guerra mesmo que nós travamos dentro de nossos lares. Mas quando existe alguém que nos controla, alguém cheio de paz, tudo aquilo chega à calmaria, tudo aquilo chega a um denominador comum, porque onde existe paz, existe tranquilidade, existe fidelidade, existe humildade, existe simplicidade, existe partilha, existe amor. E o amor é fruto de paz, é fruto da paz. E essa paz que Deus nos oferece, ela é distribuída a todos igualmente. A mão de Deus, quando para sobre nós, quando vem cair sobre nós, ela vem com tranquilidade, endireitando os nossos passos, endireitando os caminhos que precisamos percorrer e ajudando-nos a não desanimarmos. Os textos que a liturgia deste dia de Nossa Senhora Mãe de Deus, dia da paz, início do novo ano civil, primeiramente, a transmissão daquela bênção de Arão aos filhos. É a bênção que a gente precisa. Começar o ano civil com as bênçãos de Deus é a garantia certa de que, por maiores que sejam os obstáculos ou as quedas, Ele não vai nos deixar caminhar sozinhos. Ele vai estar sempre conosco, Ele está sempre conosco. Mas se não fizermos a nossa parte, como vai ser? A segunda leitura, São Paulo nos diz que em todos os momentos, Deus continua nos amando e Ele escolhe Maria desde toda a eternidade para ser a portadora da paz do seu coração, presente em seu Filho Jesus Cristo, vindo ao nosso meio para nos trazer a paz de que nós precisamos para vivermos num mundo melhor. Já o Evangelho nos ensina que Deus não tem predileção para ninguém. Primeiramente, quem anuncia o nascimento de Jesus são os anjos. Depois, quem recebe a notícia, como o Evangelho nos ensinou, são os pastores, aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas mais humildes e que eram também consideradas pessoas sujas e até mesmo ladrões. Pessoas que eram excluídas da sociedade. E olhem onde que a mão de Deus foi. Lá neles. Anunciou-lhes o nascimento do menino. E qual foi a consequência daquele anúncio? Saíram anunciando para todo mundo que o menino havia nascido. Saíram proclamando a todo mundo que Jesus, o Salvador, havia nascido. É na simplicidade, é na humildade que nós ouvimos a voz de Deus. É na simplicidade, na humildade, que nós conhecemos qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Depois vem outro ponto forte, presente ali em Maria. Enquanto os pastores saíram contando para todo mundo a alegria de terem conhecido o Filho de Deus, Maria guarda no seu coração tudo aquilo que estava acontecendo. Olhem, quando ela chega na casa de Isabel para visitá-la e ficar com ela, ela não chegou e disse: Isabel, você não sabe o que aconteceu comigo. Não. A própria Isabel, o próprio encontro daquelas duas mulheres, fez acontecer o mistério, fez acontecer a manifestação do amor de Deus.
aquela simplicidade de Maria, aquela humildade de Maria, tudo isso são sentimentos que precisamos resgatar em nossas vidas e precisamos conhecer também. Olhem, de um lado os pastores trombeteiam, do outro lado Maria silencia-se. De um lado os pastores, aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, saem gritando para todo mundo que o Filho de Deus nasceu. Do outro lado, o silêncio de Maria gritou mais alto, falou mais alto. E tudo isso faz acontecer os mistérios do amor de Deus, tudo isso faz acontecer os mistérios da presença de Deus em nós, tudo isso faz acontecer no nosso dia a dia uma transformação. Tanto o lado dos pastores quanto o lado de Nossa Senhora são dois lados opostos, mas ao mesmo tempo lados que nos ensinam a conhecer o que é a paz. Se eles saíram anunciando, contando para todo mundo, é porque estavam envolvidos de uma paz muito grande, de uma alegria muito grande. Nossa Senhora, no silêncio do seu coração, também manifestou e demonstrou para todos nós a paz de consciência, a paz em toda a extensão de sua palavra, na própria vida, no coração. Exemplo que todos nós precisamos colher, precisamos aprender, precisamos realizar, precisamos trabalhar em nós. Este início de ano, que hoje nós estamos iniciando realmente, vem carregado de muitas interrogações, de uma expectativa muito grande. Não sabemos o que Deus reserva para nós, mas sabemos que procuraremos andar nos seus caminhos para que a sua vontade seja feita. Com espírito de resignação, com espírito de coragem, com espírito de fé, com espírito de amor, com espírito de fraternidade. Busquemos e saibamos buscar, a exemplo de Maria, que hoje vivemos e celebramos a sua solenidade de Mãe de Deus, que ela nos ajude a conhecer os caminhos que agradam e alegram o coração de Deus, assim como ela mesma fez, na simplicidade, na humildade, na grandiosidade do seu coração, guardando nele tudo aquilo que era a vontade de Deus, desejo de Deus, para que os planos de Deus se realizassem e se tornassem conhecidos. Que a Virgem Maria nos ajude a levantarmos a cabeça, pisarmos com mais segurança nos novos dias que Deus coloca à nossa frente, para que com Ele nós conheçamos o caminho certo, para que com Ele, sob a proteção de Nossa Senhora, nós saberemos ter as forças necessárias para fazermos a vontade do seu Filho Jesus Cristo. E assim seremos abençoados, e assim seremos agraciados. E dessa maneira nós saberemos, com o dom do discernimento, dizer: escolhi, escolho e escolherei o caminho certo. O caminho de estar na simplicidade, na humildade, no coração de Deus. E cheios de muita paz, trabalhemos o nosso coração e nossas atitudes para que o mundo seja melhor, com a minha, com a sua, com a ajuda de todos e de cada um de nós em favor da paz. Estamos hoje, portanto, homenageando e rezando pelos nossos amigos do Terço dos Homens, mais um aniversário de fundação do Terço dos Homens aqui na paróquia. Então, que eles, assim como Nossa Senhora, que é a protetora de cada um deles, nestes momentos de reunião, de encontro que tem todas as quintas-feiras, possa ensinar-lhes que, quando nós estamos no caminho das coisas de Deus, Deus faz maravilhas. E que a simplicidade e a humildade de Maria inundem o coração de cada um desses nossos amigos e amigas dos Terços dos Homens, a fim de que o caminho que escolheram, esta oportunidade que têm de rezar, e as orações e as preces
sejam agradáveis a Deus e vocês possam receber dele forças e graças para não desistirem, muito pelo contrário, firmarem mais os passos no caminho da oração. Que Deus os abençoe, Deus os proteja e que vocês possam continuar com este pensamento, com esta atitude, ao rezar cada Ave Maria, cada Pai Nosso, rezar para que o mundo seja melhor, para que a paz aconteça, para que vocês também assumam com responsabilidade e compromisso em seus lares tudo aquilo que deve ser realizado, tudo aquilo que deve ser praticado, tudo aquilo que deve ser exemplo para os seus e para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.